Olá, meu nome é Eli Evânio. Eu vou fazer uma breve contextualização sobre o caso concreto e o que tange o reconhecimento de pessoas como meio probatório. Na contextualização, de forma geral, a gente pode colocar que as provas são os meios pelos quais os juízes formarão sua convicção, procurando sempre alcançar a verdade substancial e a garantia do devido processo legal. Assim, a gente pode encontrar relacionado no título de provas o reconhecimento de pessoas, que, por sua vez, rodeado de críticas com relação à sua confiabilidade, merece uma grande abordagem mais profunda. Por reconhecimento de pessoas, a gente compreende que é um ato pelo qual não só apenas as vítimas ou as testemunhas, mas também os acusados ou investigados identificam a terceira pessoa. Não se trata apenas de um ato informal, conforme estabelecido no artigo 226 do CPP, onde lá a gente tem as suas formalidades e sua forma de efetivação. No caso concreto, o Vânio e o Igor, eles alegam serem vítimas de coação ilegal, em decorrência ao acordão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. No caso, a defesa lá apresenta as razões que o paciente Vânio foi condenado simplesmente e exclusivamente baseado no reconhecimento fotográfico de forma extrajudicial, realizados pelas vítimas, como também as informações desencontradas pelas características físicas informadas também pelas vítimas. Já na relação do Igor, eles afirmam e pedem que seja reconhecida a causa geral de diminuição da pena relativa, visto que a participação de menor importância e que a denúncia atribui a ele apenas e simplesmente a conduta de emprestar o carro, o veículo dele, utilizando pelos demais agentes que praticaram o assalto, Então, assim, no que tange ao reconhecimento de pessoas como meio probatório, o reconhecimento de pessoas ele é um procedimento descrito pelo Código de Processo Penal, contemplado no seu artigo, como falei anteriormente, 226, o qual traz consigo o rol de métodos a serem utilizados na fase de investigação criminal. Esses têm como objetivo a identificação do suposto autor do fato típico praticado, no intuito de que serem iniciadas e deem desenvolvimento à sua percussão penal. Dessa forma, a doutrina traz vários conceitos, tentando compreender o que vinha a ser tal procedimento e a sua natureza jurídica. Então, como é que a gente pode dizer, já entrando nesse mérito da natureza jurídica, algumas doutrinas entendem que o reconhecimento de pessoas não é como somente um meio de prova, mas um elemento informativo. O valor probatório e o reconhecimento de pessoas na jurisprudência do STJ. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento firmado pela sexta turma do STJ, RHC 598-886, decidiu que o reconhecimento fotográfico ou presencial feito pela vítima na fase do inquérito policial, sem observância dos procedimentos descritos no artigo 226 do Código de Processo Penal, não evidencia segura a autoria do delito. Então, assim, para o colegiado, tendo em conta a ressalva contida no inciso 2º do artigo 226, segundo o qual a colocação de pessoas semelhantes ao lado do suspeito deve ser sempre que possível eventual impossibilidade de seguir procedimento, precisa ser justificada sob pena de invalidade do ato. No entender o relator do ministro Reinaldo Soares Fonseca, o reconhecimento fotográfico do suspeito é uma prova inicial que deve ser ratificada pelo reconhecimento presencial e, mesmo havendo a confirmação em juízo, não pode servir como prova única de autoria do delito. A absolvição, ela se deu ao adotar esse entendimento. Os ministros da quinta turma decidiram, por unanimidade, absolver um réu acusado de roubo. A autoria do crime foi imputada a ele com base exclusivamente em reconhecimento fotográfico e pessoal, feito pela vítima na delegacia de polícia, sem observância dos preceitos do artigo 226. O habeas corpus foi impetrado no STJ pela Defensoria Pública de Santa Catarina, após condenação do réu em segunda instância.
Reinaldo Soares Fonseca ressaltou a identificação do acusado, embora tenha sido ratificada em juízo, e não encontrou em provas independentes idôneas, não encontrou amparo em provas independentes idôneas produzidas na fase com o contraditório e a ampla defesa. Boa noite, meu nome é Lucas Gama. Eu vou contextualizar um pouco sobre a seletividade da justiça penal brasileira, né? Que deveria ser de uma forma imparcial, né? Julgando todos os cidadãos brasileiros da mesma forma, né? E essa seletividade acaba criando grupos, né, que são marginalizados, criando falsos estereótipos de que são sempre essas pessoas que são as culpadas, né? Independente da real situação que ocorreu, né? E essas falhas acabam ocorrendo investigações que são repletas de falhas, muitas vezes de provas, né, que tem ocorrido realmente esses crimes por esses grupos, né, marginalizados. E isso é uma cultura extremamente preconceituosa, né, uma violação da nossa Constituição Federal, do nosso Código Penal brasileiro, da Declaração dos Direitos Humanos também, né. Vale ressaltar que o sistema prisional brasileiro reflete a carência e a falta de políticas públicas, né, que são obstáculos há muitos anos no nosso Brasil, né, onde os apenados, né, são expostos a situações insalubres que desrespeitam e violam os direitos humanos, né, dentre eles cadeias totalmente lotadas, né, fugas, rebeliões, péssima alimentação. O STJ ele traz uma informação muito clara relacionado ao reconhecimento de pessoas, né, que é o reconhecimento facial. O que é que ele traz? Ele assegura que o reconhecimento facial ele não pode ser sozinho, sendo a sustentação base dentro do inquérito, do processo. Ele necessita ser acompanhado de demais provas. O que quer dizer? Sendo mais preciso, no artigo 226 do Código de Processo Penal, o CPP, o reconhecimento pessoal, embora seja válido, ele não pode induzir por si a certeza de autoria delitiva, ou seja, ele exige provas adicionais. O que acontece? Esse tipo de situações eles são necessárias, principalmente para momentos em que se ocorra uma indução da vítima e que comprometa o reconhecimento. Por isso que são necessários mais provas, mais certezas que fundamentem o que está sendo dito. Ou seja, só reconhecer por imagem, só reconhecer por rosto não é o suficiente, segundo o STJ. Práticas investigativas, com o caso analisado, ele conclui que só se perpetuam porque eventualmente encontram respaldo e chancela do Ministério Público e do próprio Poder Judiciário, ao validar e acatar medidas ilegais perpetradas pela Agência de Segurança Pública. Ou seja, é necessário que seja mais avaliado, que tenham mais provas mais fundadas, até para uma segurança maior de quem está alegando aquela prova, de ter uma certeza maior do que está falando, e também para o que se está sendo acusado, para que o mesmo não seja acusado de forma justa e o mesmo tenha uma garantia, né, de maior segurança com relação à sua defesa. Então para a gente fazer um apanhado e entender o maior questionamento do vídeo, é que a gente está questionando se de fato o reconhecimento fotográfico ele combate o racismo estrutural. Primeiro, no julgado a gente deve entender que Vânia ele foi absolvido perante o artigo 286 e o 386, em especial do 386, o inciso 7 do Código de Processo Penal, por não ser considerado prova o suficiente. Porque, pelo 226, para que seja feito o reconhecimento da pessoa, primeiramente, a pessoa que sofreu aquela ação, que foi agredido, que foi roubado, ela tem que descrever as características.
Ela primeiro tem que descrever e a gente não pode simplesmente pegar uma foto qualquer e mostrar, foi esse aqui. Então, isso é importante compreender. Então, o avanço tecnológico, ele deveria funcionar em favor ao combate ao racismo estrutural. Porém, ele tem alguns critérios a serem seguidos. Então, é a obrigação do Ministério Público fiscalizar se o Poder Judiciário está cumprindo com o modelo ético penal obrigatório, né, que deve ser seguido para poder se aplicar esse modelo tecnológico de reconhecimento. Porque a fotografia é uma fotografia da pessoa, então a pessoa tem que agir eticamente perante esse modelo. Então, o Ministério Público ele deve agir perante ao chamado controle externo da atividade policial. Então, é a obrigação do Ministério Público verificar, né, se o Poder Judiciário, em ênfase o poder penal, o direito penal, ele está cumprindo com as regras éticas. Então, Vânia ele foi absolvido porque esse modelo investigatório que foi aplicado a ele foi incoerente e não seguiu o dever ético, o procedimento ético estabelecido, né, para que seja aplicado. Então, é notório que essa tecnologia toda ainda possui grandes falhas. Ela é importante, a gente tem que lembrar que ela é importante, porque ela facilita tanto para as pessoas que sofrem, tanto para as pessoas que garantem o direito de proteção. É importante para o Poder Judiciário, para o Ministério Público como um todo. Porém, ainda na sociedade, a gente precisa trabalhar com a ética, porque o racismo estrutural é aquilo que está presente dentro da sociedade, que surgiu lá no período escravocrata, onde a escravidão era vista como liberada, como legal, e hoje em dia é totalmente proibido, mas ainda assim práticas racistas acontecem, principalmente, hoje em dia ainda mais, principalmente por aqueles que devem garantir a segurança de pessoas pretas e retintas. Então é isso, a gente tem que abrir o olho diante da atualidade, entender que é eficiente, que deveria ser eficiente, é um modelo que é necessário, porém ainda há que ser estudado, a ter cuidado na sua aplicabilidade.